Bem-vindo ao canal da Clínica Facto. Lembrando a todos que estamos nas diversas mídias, inclusive no modo Spotify. Hoje eu tenho um grande prazer de estar fazendo uma entrevista aqui no SEMA, tá? Onde é uma área muito especializada na área de oftalmologia e na área de otorrino e que tem feito uma prestação de serviço de grande qualidade aqui na região de São Paulo. Ele vai fazer agora a instituição 50 anos em 2025 e hoje nós vamos fazer uma entrevista com o Dr. Henry Otta. Ele é especializado em oftalmologia, fez residência nessa área e fellow principalmente na área de catarata, que é o tema que nós vamos conversar hoje. Então, Dr. Henry Otta, obrigado pela sua presença, tirar aí desse monte de cirurgias que você faz aí no seu dia a dia, né, para parar seu tempo para dar essas informações tão importantes para nós. Viu? Obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e hoje o bate-papo vai ser muito bom. Bacana. Bom, Otta, me fala uma coisa, quais são as doenças mais comuns oftalmológicas? Então, doutor, hoje no consultório, na nossa prática oftalmológica, as coisas que a gente mais pega no dia a dia são os erros de refração, né, que seria a miopia, a hipermetropia, a presbiopia e o astigmatismo. Fora isso, a gente tem muito no consultório glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que machuca a retina, e a catarata, né, que a gente vai abordar hoje aqui. Boa. E o que é catarata, Henry? E quais são as causas mais comuns da catarata? Então, antes de falar o que é catarata, eu queria só relembrar um pouco a anatomia do olho, porque assim, dentro do olho existe uma estrutura que é uma lente que a gente chama ela de cristalino, tá? O cristalino, ela é uma lente transparente, avascular e flexível, e a função dela é dar foco na nossa visão. O que acontece é que com o passar do tempo, o cristalino ele vai perdendo essa transparência, ele vai ficando opaco, e aí que a gente dá o nome de catarata. Então, a catarata é a opacificação do cristalino. E aí o senhor falou das causas. Assim, a principal causa é a catarata senil, né? Então, é a idade. A pessoa, quanto mais idade ela tem, ela vai desenvolvendo catarata. A gente costuma brincar no consultório que é como se fosse cabelo branco. Um dia todo mundo vai ter. Então, a idade é o principal fator. E aí tem outros fatores aí, como o uso de corticoide, o diabetes também, a radiação ultravioleta, tabagismo, etilismo e o trauma. São os principais fatores aí. Computador, imagens, lentes, essas coisas de screens não atrapalham? Não, isso não atrapalha não, mas Tá. o sol sim, né? Esse é A importante. radiação sim. Então é importante usar óculos de proteção. Isso, óculos de proteção, uma dica boa, isso mesmo. Boa. E os sintomas? Então, o sintoma da catarata, isso é legal falar também. Porque às vezes o paciente chega no consultório para a gente falando que ele está com o olho vermelho, lacrimejamento, coçando. Isso não é catarata. A catarata, o que ela vai dar é baixa de acuidade visual. Então, a gente costuma falar assim para o paciente no consultório. Imagina que você está dentro da sua casa, olhando através de uma janela a rua. Aquela janela começa a ficar fosca, ela vai ficando embaçado. Isso é a catarata. Então, a catarata ela dá baixa de visão. Geralmente o paciente chega falando... eu estou enxergando mais embaçado, eu não estou tendo uma perda de contraste, eu acabei de atualizar meu óculos, parece que o óculos já venceu. Então são sintomas associados à baixa de visão. E vai devagarinho, a pessoa não vai percebendo, vai se acostumando, né? Esse que é o problema, mesmo, né? É isso mesmo, é uma baixa de visão progressiva, isso mesmo. Tá. E as complicações na demora de realizar o diagnóstico, eu sei porque eu tenho a minha mãe, ela precisou operar, então ela demorou um pouquinho mais, fica mais espesso, é mais trabalhoso até para quem vai operar, né? Isso, é isso mesmo. Então assim, a gente fala que a catarata ela chega num estágio que ela fica hipermadura, tá? Então, qual que é o primeiro problema da catarata ficar hipermadura? Da mesma forma que o paciente não consegue enxergar o mundo externo, a gente, como médico, não consegue olhar o fundo do olho dele. Então é mais difícil você dar o prognóstico. Eu não sei como é que estão as condições da retina, eu não sei como é que está o nervo óptico desse paciente. Então, a primeira coisa é o prognóstico. É mais difícil de você falar. Segunda coisa,
A catarata muito dura, às vezes você tem que usar uma técnica que a gente já não usa mais tanto, que é uma técnica um pouco mais agressiva. Ela chama fasectomia extracapsular. Você faz um corte na córnea e esse corte é um pouco maior do que a gente costuma fazer hoje em dia. Então a recuperação é mais lenta, é um pouquinho mais chato, precisa dar ponto na córnea. Outra coisa, a catarata muito madura dentro do olho, ela começa a aumentar a pressão ocular. Ela pode ter um glaucoma ocasionado pela catarata. Aí é uma das coisas que a gente fala que tem uma indicação já de urgência, né? Por causa desse aumento da pressão intraocular. A catarata em si a gente considera uma cirurgia eletiva, mas nesses casos a gente pensa numa urgência aí. E aí, Henry, eu te mandei para o consultório, chegou aqui no SEMA. Quais exames que você... já de bater o olho você já sabe, né? Sim, Que fica aquela imagem opaca, né, no olho. Isso, a gente Mas vê o essa que você imagem. costuma pedir de exame para essa turma? Então, primeira coisa, você faz o diagnóstico da catarata, você precisa pedir exames para saber se aquela baixa de visão ela é justificada só pela catarata. Então, de novo, o que eu costumo falar para o paciente? Imagina que o paciente ele tem um carro e ele não consegue ligar esse carro. Às vezes pode ser um problema no motor, na bateria, uma falta de combustível. O nosso olho também, a gente não está enxergando. Pode ser catarata, pode ser glaucoma, pode ser um problema na retina, pode ser um problema a nível central, um problema neurológico. Então, os primeiros exames, eles servem para a gente saber como é que está a saúde ocular desse paciente e dar até o prognóstico para ele. Porque às vezes ele opera achando que a visão vai melhorar 100%, mas aí ele já tinha uma doença na retina ocasionada pelo diabetes. Então, esses exames que a gente avalia são exames de retina, avaliação do nervo, avaliação de córnea e a biometria, né? A biometria que é o exame que calcula qual lente a gente vai implantar dentro do olho. Então, não é uma coisa simples, vou operar. Eu tenho uma série de condutas e protocolos para, quando for fazer a cirurgia e de uma vez só e resolver o problema do paciente. Isso mesmo. Aí, Henry, você decidiu operar esse paciente. Aí, quais são os tratamentos, né? E aí você me explica mais ou menos o que você decide fazer para o paciente que tem catarata. A gente brinca isso na medicina, né, doutor? Quando uma doença tem muitos tratamentos, é porque nenhuma é muito boa. A catarata, o tratamento dela é cirúrgico. Então, assim, quer resolver, é cirurgia. Não tem tratamento clínico? Não tem colírio, não tem óculos, é cirurgia. Boa. E como é que é a cirurgia? Me explica para eu entender e qual que é o tipo de anestesia? Porque normalmente, como os pacientes têm um pouquinho mais de idade, então muitos ficam preocupados, olha, eu vou sofrer uma anestesia e isso pode causar algum problema. Me explica direitinho, como é que é a cirurgia e a anestesia? Sim, a anestesia que a gente faz, ela é tópica, né? Então, com colírio e uma sedação leve, tá? Então, assim, a sedação serve exatamente para o conforto do paciente e para o cirurgião também, para a gente ter mais segurança lá que ele vai estar dormindo com o olho quietinho. Então, é um colírio e uma sedação. A cirurgia hoje que a gente faz é a facoemulsificação, tá? Então, como que é essa técnica? Você faz um corte, geralmente de 2 a 3 milímetros na córnea, e aí você entra com uma espécie de uma caneta, e essa caneta ela tem o poder de transformar energia elétrica em energia mecânica. Então, é como se fosse uma britadeira. Ela vai vibrando e quebrando a catarata. E ao mesmo tempo que ela quebra, ela aspira. Então a catarata não volta mais. Depois que você tirou toda a catarata, a gente entra com o injetor e implanta a lente intraocular. Essa lente aí vai ficar para sempre, né? Entendi. E por que tem que operar um olho por vez? Então, é uma boa pergunta também. Assim, não é proibido operar os 2 olhos juntos, tá? Mas existe uma coisa que a gente chama de endoftalmite. Endoftalmite é uma infecção gravíssima. Pode-se acontecer pós-cirurgia de catarata. Na literatura, ela fala que é menos de 1%. Mas, por consenso, a gente prefere evitar operar os 2 olhos por causa disso, tá? Esse é um dos motivos. Outra coisa que eu vejo muito também, o pós-operatório é um pouquinho chato. Uma das coisas que a gente fala no pós-operatório, para o paciente não pressionar o olho, evitar dormir em cima do olho operado. Quer dizer, às vezes ele se opera os dois, ele fica mais desconfortável, tá? Então, por isso que a gente orienta um olho por vez. E aí, aproveitando isso que você está falando, quais são os cuidados pós-operatórios? Tem lugar que a pessoa sai com uma proteção de acrílico, outros não saem, e aí isso aí é uma coisa que você falou que é importante, até porque você não pode deitar do mesmo lado, então
fica mais fácil para dormir e tudo mais, né? Quais Isso. são os cuidados que eu devo ter no pós-operatório? Eu não posso fazer força, não posso me abaixar? Como é que Sim. funciona isso? Basicamente, os cuidados que a gente orienta o paciente é porque quando a gente termina a cirurgia, essa técnica a gente praticamente não dá ponto na córnea, tá? Então ela é autosselante, ela vai cicatrizando. E aí a gente orienta o paciente não esfregar o olho, para não deslocar a lente, aí no caso. E tudo que a gente pensa é para evitar infecção também. Então o paciente ele sai com colírios, esses colírios de antibiótico e de anti-inflamatório, e as orientações de uma forma geral são cuidados com higienização, não passar maquiagem nos primeiros dias, evitar entrar em piscina, mar, evitar contato com animal doméstico, tudo para não ter infecção. Ótimo. E outra coisa, quais os tipos de lentes? Porque tem lentes que são lentes normais, né, para tirar aquela opacidade, e tem lentes que são para perto, para longe, e muita gente sai sem óculos. Como é que Sim, funciona isso? é assim, essa parte de lentes, ela é o mundo, tá? Então eu dividi didaticamente as lentes entre monofocais. Essas lentes monofocais, elas dão apenas um foco, geralmente para longe, para melhorar a visão de longe. Existem as lentes trifocais, que elas dão visão para longe, visão intermediária e perto, e tem as lentes de foco estendido, que elas dão visão para longe e visão intermediária. Para perto, o paciente vai precisar de um óculos. O importante, quando a gente fala de lente intraocular, doutor, isso eu gosto de frisar bem. Às vezes o paciente chega no consultório falando assim, eu quero colocar a lente que o meu vizinho pôs, que é a melhor. E às vezes eles falam isso. Só que quando você faz a anamnese, você vê que o vizinho dela, ele é um motorista de aplicativo, ele é um taxista, então o mundo dele é longe, ele precisa enxergar bem de longe, visto que ela é uma costureira e ela tem um mundo de perto. Então não quer dizer que a lente que foi boa para ele vai ser boa para ela. Então isso a gente deixa muito claro. Cada paciente, a gente tem que fazer um planejamento cirúrgico, tem que ver qual é a melhor lente para aquele paciente, tem que estudar o que ele gosta de fazer, qual a expectativa dele na cirurgia, e a gente chega na melhor lente. A gente faz isso já para óculos, né? Então, meu óculos ele tem para longe e para perto também. Então, quando eu fui fazer a avaliação, ele falou, eu quero que você... Porque como eu opero e eu preciso usar telas ou de robô ou da laparoscopia, eu preciso ter uma distância. Então, eu tenho óculos para dirigir, né, quando eu Sim, vou pegar a estrada, e tenho óculos que uso para operar. entendi. Então, a gente já faz isso no óculos, né? Sim, Então, não sim. muda muito das lentes que a gente usa aqui, né? A ideia é a mesma, é isso É a mesmo. ideia mesma, né? Sim, Tá. E estão acabando. Criança pode ter catarata? pode. Criança pode ter catarata, é mais, assim, é raro a gente pegar isso no consultório, tá? Causas de catarata na infância pode ser hereditária, alterações cromossômicas, às vezes uma infecção intrauterina, rubéola dá muita Rubéola. catarata. Mas o importante de falar em criança é o seguinte: o prognóstico está muito ligado a quando você faz o diagnóstico e quando que você opera. Porque o nosso olho, ele desenvolve até 7 anos de idade. Então, se você faz o diagnóstico de catarata numa criança de 10 anos, você já perdeu um tempo ali, O tá? nervo vai sofrer É com isso, isso. o olho vai ficando fraco, ele não vai desenvolver. Por mais que você tire, ele não vai ter uma visão de uma criança que operou catarata com 3 anos de E idade. orientação que se daria para os pais ficarem atentos a isso? Sim, a gente fala muito fazer os exames periódicos, né? Fazer uma avaliação pelo menos uma vez ao ano, mesmo que a criança ela não esteja alfabetizada, vale fazer a avaliação do reflexo vermelho, vale fazer uma avaliação geral da saúde do olho, né? Independente, tem que passar em consulta e avaliar isso. Sim, independente, exatamente. Eu lembro que quando eu coloquei o óculos pela primeira vez, foi muito engraçado. Eu tinha 14 anos de idade. Eu vi um mundo definido. É, muda, né? Falei, uau, que bacana, né? É, Então você vê como a gente vai se adaptando e aí quando a gente usa um óculos, muda totalmente de figura. sim. É, Henri, mais uma dica. O que que você conta para nós aqui? O que que você daria de dica para as pessoas? Então, dicas, como chamam de catarata. A idade você não muda, é inevitável envelhecer. Mas os fatores de riscos modificáveis, né? Por exemplo, automedicação, evitar o uso de corticoide, evitar desenvolver um diabetes, não fumar, não beber, eh, esse toda vez que você sai ao sol, óculos escuros com proteção ultravioleta, isso são medidas que protegem e postergam um pouco a catarata. Saiu um artigo há algum tempo atrás em que foi visto que
operar a catarata reduz em 30% o risco de desenvolver demência. Então, assim, é o que a gente fala, ficar idoso é inevitável, mas você pode ter qualidade também. Então, você vai aumentando os estímulos, a pessoa está enxergando, está Sim. ouvindo, está lendo, então Isso. evita esse tipo de atrofia. É isso mesmo. Maravilha. Henri, obrigado, viu? Baita aula, obrigado por você ter trazido a maquete aí para a gente dar uma olhada. E se der, a gente ainda te chama para falar sobre outras doenças oculares. Obrigado, viu? Fala bem, professor. Muito obrigado.